Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos a seguinte situação. Primeiro, nós temos o ar, né, que estava aqui dentro, e esse ar estava ocupando 8 ml aqui dentro. Esse ar ele é conectado por um tubo até este recipiente, né? E eles estão hermeticamente fechados, ou seja, o ar que está ali dentro vai continuar ali dentro, tá? Então, a partir de um aquecimento que esse tubo sofreu, o que aconteceu? Esse ar se expandiu e parte dele teve que ser realocado para o recipiente. Então, são alguns detalhes que a gente tem que perceber aqui. O volume disponível aqui no recipiente para ser ocupado permanece inalterado, igual a 20 ml, tá? Então, não vai ter nenhuma possibilidade aí do volume do recipiente mudar. E como a gente sabe, né, pela propriedade dos gases, que os gases ocupam todo o recipiente a qual é destinado a eles, por exemplo, se eu pegar o ar e botar num pacotinho de 1 ml, e se eu pegar o ar e botar num pacotinho que tem 1 litro, ele vai ocupar o espaço inteiro, o volume inteiro. Mesma coisa aqui. Se eu tenho 20 ml, o ar sempre vai ocupar todo o volume a que for destinado a ele. No caso aqui, né, esse líquido dilatou e o espaço destinado ao ar mudou, diminuiu. Então, algumas moléculas tiveram que vir para cá. Mas o volume desse recipiente permanece o mesmo, tá? Então, vamos aqui, ó. Por Clapeyron, a gente sabe que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, né? Então, o número de mols, eu só passei esses dois para cá, tá? Pressão vezes volume dividido pelo R vezes a temperatura, tá? Então, aqui, ó, como o tubo e o recipiente estão interligados, então o volume total é a soma dos dois volumes, né? O número de mols, esse aqui é o número de mols total. A gente tem um determinado número de mols aqui que vai ocupar todo esse espaço. Independente da temperatura, da distribuição desses mols nos dois recipientes, digamos assim, né? O número total de mols, né, o número final de mols, a soma do número de mols aqui e aqui vai ser sempre a mesma. E o volume total ocupado vai ser a soma desse volume com esse volume aqui. Porque se é o mesmo gás, né, e ele está ligado aqui, para o gás é como se fosse uma coisa só. Então, ele ocupa aqui e ocupa aqui. Por isso, a gente pode falar que o volume ocupado é a soma do volume do recipiente mais o volume do tubo, tá? Então, eu calculo aqui, ó, a pressão inicial vezes o volume do recipiente mais o volume do tubo, que é o volume ocupado, né? No caso, o tubo vai ter 8 ml, é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura inicial. Ali a questão fala que o gás é ideal, né? E também que é fechado, então não vai ter nenhuma saída, fazendo com que o número de mols fique sempre o mesmo, tá? Então, o número de mols no começo vai ser igual ao número de mols no final. E a gente sabe também que o número de mols total é igual ao número de mols no recipiente mais o número de mols no tubo, né? É o ar que está lá no recipiente mais o ar que está no tubo, formando o ar total. Então, a gente pode afirmar que o número de mols do começo é igual ao número de mols do final. Mas o número de mols do final é igual ao número de mols final que tem no recipiente mais o número de mols final que tem no tubo. Esse final, no caso, depois do aquecimento que existe, né? Então, eu posso afirmar que Ni, que é o número de mols no começo, é igual a soma, né, do número de mols final no recipiente e no tubo, tá? Daí aqui eu posso calcular assim, ó, lembra que a gente achou aqui N igual a P vezes V dividido para R vezes T? O número de mols inicial é igual à pressão inicial vezes o volume do recipiente mais o volume do tubo, que é por onde o ar se espalha, dividido pela constante dos gases vezes a temperatura inicial. Para o tubo na situação final, então assim, ó, a gente vai ter ali o tubo no começo, daí ele vai ser aquecido, e aí depois desse aquecimento é a situação final,
tá? Na situação final, ele vai ter o quê? Ele vai ter a pressão final, que vai ser 1,4 atm, ele vai ter a temperatura final, que vai ser 127 graus, vai ter o volume final, que vai ser 6 ml, isso tudo é respectivo ao final, tá? Então, aqui, o número de mols do tubo, né, no final, é a pressão final vezes o volume do tubo final, dividido para a constante vezes a temperatura final desse tubo. E para o recipiente, a gente tem que o número do recipiente é igual à pressão final, né, no recipiente, vezes o volume do recipiente, dividido pela constante vezes a temperatura desse recipiente. Aí, a gente pode vir aqui e substituir. O NI substituo pelo que eu encontrei aqui, o N é do recipiente, né, substituo pelo que eu encontrei aqui, e o N do tubo substituo pelo que eu encontrei aqui. Então, fica a pressão inicial vezes o volume do recipiente, mais o volume do tubo, dividido para R vezes a temperatura inicial, é igual a pressão final do tubo, né, vezes o volume do tubo final, né, que o tubo ali vai mudar o volume que o ar ocupa, dividido pela constante vezes a temperatura final do tubo, mais a pressão final vezes o volume do recipiente, dividido pela constante vezes a temperatura final do recipiente. Então, a gente pode vir aqui, ó. Perceba que existe uma coisa que vai estar em comum nos dois, que é a pressão final. A pressão final é a mesma, né, nos dois casos, e também o R. Esse R está nos dois lados. Então, eu posso passar isso aqui em evidência e multiplico por esses dois que estão mudando, que são diferentes. Então, a pressão inicial vezes o volume do recipiente mais o volume do tubo dividido para R vezes a temperatura inicial é igual a pressão final dividido para constante, né? A pressão final é a mesma, 1,4, vezes, aí aqui, ó, volume final do tubo dividido pela temperatura final do tubo, mais volume do recipiente dividido pela temperatura final do recipiente, tá? Aí agora uma coisa que a gente tem que lembrar, a temperatura para ser usada nessas fórmulas, ela sempre precisa estar em Kelvin. Lembra como é que converte? Graus Celsius é igual a Kelvin menos 273, ou Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Então, ali, na temperatura inicial, a gente tem 27 graus. 27 graus mais 273 dá 300 Kelvin. E depois a gente tem 127 graus. 127 graus mais 273 dá 400 Kelvin, tá? Então, é bem importante ter essas temperaturas aí bem convertidas. Então, agora eu vou aplicar, ó, o R eu tenho dos dois lados, né? Eu tenho dividindo aqui e tenho dividindo aqui. Quando você tem assim na mesma posição dos dois lados, pode cortar. Então, corta o R, tá? Vem aqui e faz. A pressão inicial é 1 atm, o volume do recipiente é 20 ml, volume inicial do tubo é 8 ml, temperatura inicial 300 Kelvin. Pressão final, 1,4 atm. Volume final do tubo, 6 ml. Isso aí tudo eu tô tirando só da questão, tá? Temperatura final do tubo, 400 Kelvin, isso. Volume do recipiente, 20 ml. Temperatura final do recipiente é o que eu quero saber. Por que eu sei que a pressão é igual? Dava para saber porque a questão só deu uma pressão, né? Mas eu sei que a pressão é igual porque existe um caninho ligando eles. Quando você tem um caninho ligando dois recipientes, é porque a pressão exercida nesses dois vai ser a mesma, tá? Então, aqui, ó, 20 mais 8 dá 28, vezes 1, 28. Então, fica 28 dividido para 300. Esse 1,4 aqui que está multiplicando já passa dividindo para cá, né? Então, fica 28 dividido para 1,4 vezes 300. 6 com 400 eu posso simplificar por 2, fica 3 dividido para 200, mais 20 vezes a temperatura final do recipiente. 28 dividido para 1,4 fica 20. 20 dividido para 300 fica 2 sobre 30, que é igual a 1 sobre 15. Então,
o resultado disso aqui tudo é 1 sobre 15. 1 sobre 15 é igual a 3 sobre 200 mais 20 sobre a temperatura final do recipiente. Esse 3 sobre 200 pode passar para cá com o sinal contrário, ou seja, ele passa subtraindo. 1 sobre 15 menos 3 sobre 200 é igual a 20 dividido pela temperatura final do recipiente. Essa subtração de frações aqui, né, você pode fazer achando o mínimo múltiplo comum, que seria o 600, divide aqui, multiplica pelo de cima, divide aqui, multiplica pelo de cima, aqui vai dar 40, aqui vai dar 9, 40 menos 9 dá 31, 31 sobre 600 é o resultado dessa subtração. Então, 31 sobre 600 é igual a 20 dividido pela temperatura final do recipiente. Faz uma multiplicação cruzada, toda igualdade de fração você pode fazer, tá? Então, você vai ter que a temperatura do recipiente final é igual a 20 vezes 600 dividido para 31, que é aproximadamente 387 kelvins, que subtraindo os 273 ali, fica 114 graus Celsius, e assim você tem a temperatura aproximada, tá bem?